Glória a Deus, igreja. Vamos então hoje iniciar mais uma vez, já é a terceira vez que a gente vê a oração do Pai Nosso, as instruções de Jesus acerca da oração, que está ali em Mateus no capítulo 6. Hoje nós vamos ver então o início dessa instrução de Jesus em Mateus no capítulo 6, que está ali no versículo 5. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês. Quem não trouxe a Bíblia pode acompanhar no telão, pode acompanhar no projetor. Mateus capítulo 6, versículo 5, o começo da instrução de Jesus acerca da oração. E mais uma vez então, eu que já tinha ali alguns esboços preparados, hoje me debrucei então para estar então em oração e estudo da palavra, para estar desenvolvendo então o que Deus quer e não o que eu quero vir falar aqui nessa noite acerca da Santa e Sagrada Escritura dele, vendo os originais, vendo a palavra. E como eu iniciei falando, já é a terceira vez que eu falo, que eu ensino sobre o Pai Nosso, que eu estudo sobre o Pai Nosso, e hoje parece que foi a primeira vez. Estudando nessa tarde sobre o Pai Nosso, sobre esse versículo 5, somente sobre o versículo 5, parecia que era a primeira vez que eu estava aprendendo sobre ele, Então vamos ler então, Mateus capítulo 6, versículo 5, diz assim: "E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa." Amém? Então o que está acontecendo aqui é que Mateus, o escritor que carrega o nome dele, do evangelho que carrega o nome dele, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho, vocês sabem que significa boas novas, Então Mateus, ele vem falar do evangelho de Jesus a nós, e ele sendo um apóstolo de Jesus, vocês se lembram como foi a conversão dele, em algumas Bíblias vai estar ali Levi. Jesus passou então pela coletoria de impostos, na saída da cidade. Ele vê Levi, ele convida, então vem e me siga. Nesse momento Levi, que é Mateus, ele se levanta e então começa a seguir Jesus. Depois eles vão para a casa de Mateus. Mateus dá uma janta lá, ali acontecem alguns fatos. Mateus então ele está escrevendo aos judeus. Vocês vão perceber que o evangelho que ele escreve é repleto então da tradição judaica, da cultura judaica da época. Ele desenvolve profundamente dentro do judaísmo o evangelho, explicando as boas novas de Jesus, porque ele tem o intuito de mostrar para os judeus convertidos daquela época e os que não eram convertidos que Jesus é de fato o Messias. Então ele usa muita tradição judaica, muitos versículos, muitos textos do Velho Testamento vai estar aqui no livro de Mateus, e ele tem esse intuito, ele faz dessa maneira então para convencer os judeus que Jesus é de fato o Messias. Se você ler o livro de Mateus e você não estudar o contexto da época, não estudar o Velho Testamento, as referências do Velho Testamento, você não consegue entender. É um livro bastante profundo. Vocês vão ver no dia de hoje que a gente vai falar sobre um versículo só, e vocês vão ver a quantidade de ensinamento que tem aqui. O que acontece então é que Mateus no capítulo 6, o texto que a gente leu está no capítulo 6, ele está inserido então dentro do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5. O Sermão do Monte, no livro de Mateus, ele desenvolve bem, ele conta com bastante detalhes o Sermão da Montanha, que começa então no capítulo 5 e vai terminar lá na metade do capítulo 7. Então vejam que são quase 3 capítulos do primeiro grande discurso de Jesus. Este é o primeiro grande discurso de Jesus no livro de Mateus e na história. Não se sabe o monte que Jesus estava, mas se sabe que ele subiu no monte, ele começou a ensinar os seus discípulos e as multidões chegaram perto dele. O que acontece então é que no Mateus capítulo 5, quando Jesus começa a falar aos seus discípulos, ele está ensinando aqui no Sermão do Monte completo, e ele começa já ali do versículo 1, as bem-aventuranças, no versículo 2, é a maneira de agir. Ele fala: o reino de Deus chegou, e agora vocês têm que ter a ética do reino de Deus. Qual é a maneira que vocês devem agir? Vocês que são meus discípulos, qual é a maneira que vocês devem viver? Qual é a maneira que vocês devem agir? Então, nesse primeiro grande discurso, capítulo 5, capítulo 6 e metade do capítulo 7, ele ensina aos discípulos a conduta que Deus quer que nós vivamos.
Aqui então, no capítulo 6, do versículo 1 ao 18, Mateus trata sobre as três principais práticas de justiça ou piedade. No texto vai estar justiça ali, praticarem a sua justiça, né? As três principais práticas de piedade dos judeus. Qual é a primeira então? A primeira é a ajuda aos necessitados, que vai estar ali já no começo, né? Sobre dar esmolas. A segunda é sobre oração e a terceira sobre jejum. Nesses três exemplos, nessas três práticas, Jesus ele faz o contraste de você fazer para ser visto e de você fazer para Deus. Então, as três têm o mesmo esboço, as três têm o mesmo esqueleto, Jesus desenvolve as três práticas da mesma maneira. O que acontece então é que o princípio geral dessas três práticas está ali no versículo 1. Você pode seguir comigo no versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. Diz assim: tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. O que acontece então é que o princípio geral destas três práticas judaicas, que hoje são prática da igreja, de ajudar os necessitados, dar esmolas, orar e também jejuar, ela tem como intenção o quê? Ajudar os mendigos? Lógico. Orar para as pessoas verem? Jejuar para que as pessoas vejam qual é o espiritual? Não, o princípio é que nós devemos fazer então porque o nosso espectador, o nosso alvo é Deus. Nós fazemos para glorificar a Deus. A questão aqui desse versículo que nós lemos, o versículo 5 de Mateus 6, não é o lugar ou a forma, mas é a intenção da oração, que é isso que nós vamos ver hoje. Nós começamos então no versículo 5, aprendendo sobre a instrução de Jesus, como não se deve fazer a oração. Versículo 1 do capítulo 6 é o princípio geral. Versículo 2 ao 4 são as esmolas. Versículo 5, a oração, como não se deve orar, né? Versículo 6, como se deve orar, então, que ele vai falar do lugar secreto. Versículo 7 e 8, então, ele vai falar das vãs repetições. E do versículo 9 ao 13, Jesus ensina a oração do Pai Nosso, como nós devemos orar. E ele conclui sobre esse assunto de oração no versículo 14 ao 15. Nós vamos começar então sobre as instruções de oração, que elas estão divididas em 4 partes. A primeira parte, então, como vocês puderam ver, é a advertência de como não fazer. A segunda parte é a recompensa, olha só, a recompensa de quem faz errado. Fazer errado tem uma recompensa, Jesus vai explicar aqui, nós vamos poder ver no dia de hoje. E também até o final, que acredito que essa exposição do Pai Nosso, uma vez por mês, toda primeira quarta-feira do mês, eu acho que no final do ano que vem nós vamos terminar ela. Nós já estamos aí, já passamos do segundo mês, estamos no terceiro mês deste ano de 2020 e vai dar em torno de umas 18 a 20 pregações. Então nós vamos terminar de ver até no versículo 5 até o versículo 15, nós vamos terminar lá para o final do ano que vem, lá para a metade do ano que vem. Então depois Jesus ensina como você deve fazer e a recompensa do Pai. Estas são as 4 partes. O que nós vamos ver hoje é o versículo 5 de como nós não devemos orar. Qual é a maneira que nós não devemos imitar, que é a oração dos hipócritas. Mateus, então, no versículo 5, vocês podem seguir comigo que nós vamos ver trecho a trecho desse versículo para que vocês entendam. E a partir de hoje, se vocês conseguirem entender o princípio de como não fazer, eu garanto para vocês que já a partir de hoje, a oração de vocês vai ser diferente. A maneira de vocês orarem vai ser diferente. Amém? Estão conseguindo compreender? Amém? Meio fraco. Estão conseguindo compreender? Amém. Glória a Deus. Então, na primeira parte de Mateus, no capítulo 6, no versículo 5, ele diz assim: o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no Sermão do Monte, quando nos ensina a orar, a primeira coisa que ele diz é: quando vocês orarem,
Não sejam como os hipócritas. Veja que interessante, aqui eu já expliquei outras vezes sobre isso. Jesus, ele fala quando vocês orarem, ele não fala se vocês orarem, ou se talvez vocês orarem. Quando Jesus, ele está explicando para os seus discípulos, ou seja, nós que hoje estamos aqui somos discípulos de Jesus, como nós devemos orar, ele não fala assim, viu, se talvez você orar, talvez se chegar algum dia que você, como meu discípulo, se ajoelhar ou ficar de pé ou sentado, da maneira que for, se algum dia você orar, então faça assim. Não, ele não diz isso. Ele diz quando vocês orarem. Esta palavra quando sugere que então Jesus tem como pressuposto que todos os discípulos deles já oram. Quando ele diz quando você orar, ele não diz se você orar, mas quando. É certeza que um discípulo de Jesus ora. Se você é discípulo de Jesus, então você ora. Você ora diariamente, você tem uma vida de oração. Então Jesus, ele diz, quando vocês orarem, Jesus pressupõe que o discípulo já ora. E ele continua dizendo, não sejam como os hipócritas. O que Jesus então está dizendo? O que é hipócrita? Por que Jesus então está falando para não ser como eles? Qual que era o significado desta palavra na época? Que é um pouco diferente do nosso contexto nos dias de hoje. A grande verdade é que Jesus então aqui, ele cita um tipo de pessoa que nós não devemos ser em oração. Um tipo de pessoa que nós não devemos imitar em oração. Vocês sabem que Jesus, ele estava falando aqui direcionado mais para os líderes religiosos da época. Vocês se lembram que Jesus então entra em debate com os fariseus, com os líderes judeus, muitas e muitas vezes. Então o que ele vai falar aqui para frente, ele vai explicar para não fazer de uma maneira religiosa errada, de uma maneira que não convém. É um tipo de pessoa que você não deve ser em oração, é um tipo de pessoa que você não deve imitar. A palavra hipócrita aqui, você entendendo a palavra hipócrita, você vai conseguir entender os 3 textos. Se você ler o texto sobre, então, dar esmola, sobre oração e sobre jejum, compreendendo o primeiro ponto aqui, que é a palavra hipócrita, você vai conseguir pegar a visão de Jesus para os 3 ensinamentos. A palavra hipócrita, no seu original, no grego, ela quer dizer alguém que é um ator, alguém que desempenha um papel, é um impostor. É uma pessoa, então, que tem uma religiosidade enganosa, ou seja, ele tem uma religiosidade fingida. É uma pessoa que atua. Acerca da oração, então, nós podemos imaginar que a pessoa que ora faz com o intuito de ser visto por uma plateia, né? Quando que um ator entra em cena? Quando existe uma plateia, quando existe alguém para assistir. Então, quando Jesus diz, não sejam como os hipócritas, quando vocês orarem, vocês vão orar. Vocês são meus discípulos, vocês já oram, vocês têm uma vida de oração. Não sejam atores, não imitem, não desempenhem essa ficou ruim, né? Um papel, não desempenhe um papel, não demonstre uma religiosidade fingida. Não façam isso sem ter no fundo do teu coração, da tua mente, o alvo a Deus. O hipócrita é aquele, então, no contexto grego da época, aquele que está desempenhando um papel, aquele que está fazendo porque tem um público observando ele. Então, quando tem um público observando, ele desempenha esse papel da oração. E vocês vão ver que este papel é desempenhado não só na oração. E aqui, por isso que até no retiro de carnaval, aí no acampamento, estava conversando com os irmãos. É muito fácil eu, como pastor, ou qualquer um de nós, mas eu me refiro mais a mim, estar aqui simplesmente imitando, atuando, desempenhando um papel. Porque a palavra original no grego, ela também tem como significado não simplesmente um ator, alguém que desempenha um papel, alguém que engana os outros, mas alguém que engana a si mesmo. Ela tem esses 2 pontos, uma pessoa que está enganando e uma pessoa que está enganando os outros, e uma pessoa que está também se enganando. Veja que interessante. Então o hipócrita pode achar que está fazendo certo, pode achar que está falando da verdade, agindo de maneira correta,
pode estar até falando da verdade, pode estar pregando a teologia, explicando os versículos como eu estou fazendo aqui, e ser só um papel que a pessoa está atuando. Aparentemente grita, ora, chora, mas está desempenhando só um papel, porque tem um intuito que não é glorificar a Deus, tem um propósito que não é agradar a Deus. Então este é o tipo de pessoa que nós de maneira nenhuma podemos ser e nem podemos imitar. Veja como é fácil você ter uma religiosidade falsa, você achar que está pregando, que você está orando, que você está evangelizando para glorificar a Deus, mas a grande verdade, ou você sabe que você está enganando, ou você está se enganando, achando que está fazendo certo, mas o propósito, o foco, o alvo, o propósito dessa oração não é glorificar a Deus. Então essas pessoas praticam as suas obras de justiça como um ator desempenha o seu papel perante a um público. Sigam o versículo comigo aí. O mesmo versículo, a segunda parte. A primeira parte foi então: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. A segunda parte do versículo, Jesus começa a explicar como é que são essas pessoas. Como são esses hipócritas? Como agem? Como desempenham esse papel? E a primeira parte tem 2 pontos de que essa pessoa age, a maneira que ela age. O primeiro ponto é este: eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas. Veja que para o nosso contexto hoje em dia, que nós não vamos em sinagogas, né? Não existe mais o templo, mas existe um lugar onde a igreja se reúne, né? A gente consegue entender que então hoje em dia pode ser uma pessoa que vai até a congregação, que se reúne como igreja. Mas o que acontece é que o texto diz também que eles gostam de não só orar nas sinagogas, mas gostam de orar nas esquinas. Para nós já não faz tanto sentido, você não passa pelo centro da cidade e até você não para e começa a orar nas esquinas. Talvez seja um ponto negativo nosso de hoje em dia, né? Mas a grande verdade é que na época era normal, então, os religiosos da época estarem orando em vários lugares. Vocês vão ver que a igreja também fazia isso. A igreja, nos seus primeiros dias, eles oravam nas praças, oravam no templo, oravam nas casas, eles oravam em vários lugares. Quando Jesus direciona essas pessoas, ele está se direcionando mais aos líderes, os líderes judaicos. O que acontece é que estas pessoas oravam de maneira comum, de maneira costumeira, de mãos altas nas esquinas e também no templo. Orar de pé aqui não é de maneira nenhuma uma falta de respeito a Deus, uma falta de consideração a Deus. A maneira que eles oravam na época, a maneira costumeira do judeu orar, era em pé. O que acontece é que o judeu ele se ajoelhava para orar, então, só quando fosse uma coisa muito grave. O judeu ele ia se prostrar de joelho no chão se acontecesse algo muito profundo, ou positivo ou negativo. Você pode ler os Salmos, você pode ler a história de Davi, a história do Velho Testamento, quando era algo muito grave, então, quando era um pecado, algo que ia acontecer, ou guerras, eles colocavam então pano de saco, jogavam cinza em cima da cabeça e se ajoelhavam aos pés do Senhor. Mas o costume judeu era então orar em pé. Você não vê em momento nenhum um mandamento de como orar. Você ora sentado, você ora ajoelhado, você ora em pé, você fecha os olhos para orar, você levanta as mãos, abaixa as mãos, fecha as mãos. Você não vê esse mandamento na Bíblia. Mas então daí você vai me questionar assim, então por que quando a gente começa a orar você pede para fechar os olhos? A questão é que hoje, assim como era uma tradição judaica daquela época, orar em pé, hoje se tornou uma tradição para nós, quando orarmos então em comunhão e até na nossa casa também fecharmos os olhos. A intenção não é para sermos mais espirituais ou para parecer mais espirituais. Tem gente que ora, né? E dá umas olhadinhas assim, né? Faz umas caretas e dá umas olhadinhas para ver se as pessoas estão olhando, né? A intenção de nós fecharmos os olhos, então, é para nós nos concentrarmos melhor, para a gente não estar nos dispersando com as coisas que estão ao nosso redor. Então, nós fechamos os olhos, levantamos as nossas mãos em sinal que estamos rendidos a Deus, colocamos a mão no nosso coração em sinal de entrega, né? Ou seja, estou rendido e me entregando completamente. Na época, então, o normal é que eles orassem em pé, né? E você vai entender que hoje em dia, até mesmo eu e você, possamos estar orando desta mesma maneira como eles. É a pessoa que ama orar em público. Nossa, como é fácil orar na igreja, né?
Como é fácil orar com os irmãos na igreja, mas que dificuldade que eu tenho de orar sozinho em casa. Aí você já pode sondar o teu coração, se é a igreja que está tornando mais fácil a tua oração, ou é porque você está na igreja e quer se mostrar para as pessoas que você ora mais do que você ora em casa. Estas pessoas a qual Jesus está falando aqui, o hipócrita, eles gostavam de orar em locais públicos. Veja que a palavra hipócrita então é alguém que engana os outros, mas não só isso, alguém que pode estar enganando a si mesmo, uma pessoa que acha que o sentimento que ela está tendo de orar na igreja, de orar perante as pessoas, uma pessoa que não tem vergonha, que levanta a voz, que bom que se você ora em voz alta, que bom se você glorifica a Deus, mas você tem que sondar o teu coração para ver se você não está sendo hipócrita, para ver se você não está enganando as pessoas que estão ao teu redor, e talvez você até ache que está certo, enganando a si mesmo. E daí quando você vai para a tua casa, para o secreto, que nós vamos ver na quarta-feira do mês que vem, né? É difícil de você orar ali, é difícil de você se prostrar a Deus, mas qual que é a diferença de você orar a Deus e orar na igreja e orar a Deus em casa? Porque tem os irmãos junto, porque tem o louvor junto, mas então o propósito é os irmãos, o propósito é o louvor, o teu alvo é as pessoas que estão ao teu redor. É lógico que é ótimo a gente orar como igreja, é lógico que é ótimo as reuniões, mas se é a presença de Deus que você quer, é a presença de Deus que você está buscando, então em casa vai ser ótimo também. Então sozinho com Deus vai ser melhor ainda, porque você está sozinho com Ele. Se no meio das pessoas é ótimo, então imagine você sozinho com o teu Pai. Você tem acesso a um Deus Todo-Poderoso, através do nosso mediador, que é Jesus Cristo, e em casa você tem dificuldade de orar, mas em público não. Por isso que eu falei no começo, que se você entender este princípio da oração, a partir de hoje na sua casa, a tua oração vai ser diferente. Você vai orar diferente. Você vai orar diferente, porque se você busca, se você tem certeza que você está buscando a Deus, você vai ter prazer de orar a Deus, sozinho na tua casa, no teu secreto. Você não vai ser um hipócrita. Talvez hoje você descubra e eu descubra que estamos sendo hipócritas e possamos mudar. Ou talvez você vai continuar sendo hipócrita achando que você está certo e que não, você não é assim que acontece contigo. Mas todos nós em algum momento, na maneira de orar, com as palavras que nós oramos, podemos ser hipócritas, querendo alcançar mais os ouvintes do que a Deus. E o problema era exatamente esse. O problema não era orar em pé, ou orar na sinagoga, ou orar nas ruas. Mas o problema, Jesus vai dizer na continuação do mesmo versículo, ele diz assim na continuação do versículo: a fim de serem vistos pelos outros. Aqui está o problema. O problema não é orar de pé, sentado, deitado, em voz alta, em voz baixa, chorar, fazer cara feia, fazer careta, se emocionar. O problema não é este. O problema é que o foco, o intuito, o propósito não era Deus. Não era glorificar, não era adorar a Deus, mas era então o propósito deles, o alvo principal era as pessoas, e as pessoas ainda até hoje, essas pessoas existem, esses hipócritas ainda existem, estão infiltrados dentro da igreja, tem essa religiosidade enganosa, falsa, que chega a enganar a si próprio. O problema é que o alvo deles era a plateia, eram os espectadores que estavam ao redor, ou seja, o espectador principal não era Deus. A ação deles, a oração deles não era para alcançar o trono da glória de Deus, mas era para alcançar as pessoas que estavam ao redor. E não é que eles estavam orando para as pessoas ao redor se converterem, orando por doenças, porque se você orar por alguém nas ruas, em algum lugar, alguém te pedir uma oração, ou você chegar, Deus me tocou para mim orar por você, posso orar por você? O problema não é que eles estavam intercedendo pelas pessoas, eles estavam orando para alcançar o público que estava ao seu redor, eles estavam orando para alcançar aquelas pessoas, o elogio daquelas pessoas. Por isso que os 3 princípios aqui, as 3 práticas, que é dar esmolas, a oração e o jejum, têm o mesmo corpo, têm o mesmo esqueleto, têm a mesma aplicação. Jesus fala da mesma forma, porque em qualquer um desses 3 pontos, o alvo da nossa esmola, o alvo da nossa oração, o alvo do nosso jejum é glorificar a Deus. O problema aqui é que eles estavam fazendo isso para serem vistos pelas pessoas. Mas daí você vai me falar aqui, tá, mas como assim, Jesus? Ou você vai falar para mim, como assim, pastor? É para fazer para as pessoas ver ou não é para fazer para as pessoas ver?
Porque em Mateus, no capítulo 5, no versículo 14, se vocês virarem a página aí, vocês vão poder ver comigo, Mateus capítulo 5, versículo 14 e 16, Jesus fala bem assim, ó, acompanhe comigo: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. Assim ilumina a todos que estão na casa. Veja o que Jesus fala agora, que interessante. Por isso que eu pedi para vocês, tá, mas e daí? É para ser visto o que eu faço ou não é para ser visto? O que Jesus está falando aqui? Ele continua dizendo então: assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Olha, Jesus acabou de falar que é para quando a gente fazer na frente das pessoas, para as pessoas verem. Mas o final desse texto é que mata a charada do porquê que o hipócrita aqui, o ator, aquele que estava atuando, estava fazendo errado. Por que Jesus fala? O propósito deles é orarem em público para serem vistos. Leiam comigo o finalzinho. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Viu? É para ver, é para eles ver a gente orando, é para eles ver a gente ajudando as pessoas. Mas olha só: e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Qual é o propósito? Qual é a diferença? Conseguiram entender? O propósito do hipócrita, o propósito daquele que tem uma falsa religiosidade é alcançar as pessoas e não glorificar a Deus. Quando Jesus fala aqui que nós somos a luz do mundo e nós devemos fazer as coisas com os outros vendo, é para que eles glorifiquem a Deus, é para que Deus seja glorificado. O hipócrita fazia para ele ser glorificado, para ele ser elogiado. Olha que oração bonita, olha como esse homem ora bonito, olha como ele prega bem, olha só. O problema não é você ser elogiado, o problema é você pregar e orar e ajudar para ser elogiado. Jesus não está falando aqui, olha, quando vocês orarem, se escondam de todo mundo, não orem em público, não orem no seu trabalho, não orem por ninguém na rua, e faça escondido. Jesus não está falando isso. Jesus está dizendo que se você fizer isso, faça para que Deus seja glorificado e não para que você seja visto. Não faça com o intuito de achar que você é uma pessoa boa porque está fazendo isso. Não faça com o intuito, com o desejo de que seja elogiado. Muitas vezes a grande verdade é essa, que a gente trabalha, a gente faz obras e é bom ser elogiado. O perigo não é esse, ser elogiado. A gente precisa elogiar os outros, incentivar o outro. O problema é que quando o ministério, quando o evangelismo, quando a oração, quando a ajuda, quando a visita está baseada em que os outros vejam o que eu estou fazendo. É preciso que eles vejam. Este é o problema. Jesus fala em Mateus 23, versículos 5 ao 7. Vocês se lembram que Mateus 23 é totalmente direcionado aos fariseus, aos líderes judeus, né? Jesus está ali. Ai de vós, fariseus hipócritas. Jesus ele usa umas palavras bem interessantes, né? Filhos do diabo, sepulcro caiado. Hoje, se você falar isso para alguém, nossa, né? Capaz de te processarem, né? Jesus estava ali para os líderes hipócritas de Israel. Jesus estava confrontando ele e nos ensinando a confrontar também quem está errado. Hipócritas, chamando de sepulcro caiado. Sepulcro caiado é o quê? É alguém que é bonito por fora, igual um túmulo, né? Mas por dentro, o que tem? A podridão, um corpo apodrecido. Então Jesus, ele também diz ali, Mateus 23, versículos 5 a 7, ele diz assim: tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e serem chamados de rabis. Qual era o problema aqui? Que o hipócrita, que o líder ou qualquer religioso que exerça a sua religiosidade de maneira fingida, de maneira falsa, o problema é que eles faziam tudo para serem vistos, para serem cumprimentados, para serem chamados de mestre. Eu já falei para os irmãos aqui, como que eu quero que vocês me chamem? Eu quero que vocês me chamem de pastor.
O meu ministério vai acabar se vocês não me chamarem de pastor? Eu vou ficar triste? Eu vou parar de pregar se vocês me chamarem de pastor? Não. O meu propósito que me chama de pastor primeiro é porque eu sou. É honrar o seu líder. Tá entendendo? E o segundo é que tem um monte de pastor mentiroso, falso, hipócrita, falso pastor, lobo, sendo chamado de pastor e defendido por todo mundo que segue este falso. E daí nós, quando temos alguém, e eu acho que vocês pensam assim de mim, e eu acredito que Deus também pensa, né? O meu perigo não é vocês pensarem mal de mim, o meu perigo é Deus pensar mal de mim. O meu perigo é chegar lá, o meu maior medo é chegar lá e Jesus falar assim, afasta de mim, porque eu não te conheço. Mas eu preguei, abri igreja, fiz isso. Não, afasta de mim que eu não te conheço. O problema é esse. Então eu não quero ser chamado de pastor para que os outros vejam que eu sou pastor. Eu quero ser chamado de pastor porque existe um monte que são falsos, que não glorificam a Deus, que estão sendo chamados de pastor e me envergonham o nome do Senhor. E eu que tento fazer um trabalho verdadeiro, pregação do Evangelho, então quero ser chamado de pastor para que a minha luz, para que a luz de Cristo, a glória de Deus através da minha vida brilhe perante as pessoas, para que Deus seja glorificado, para que as pessoas vejam que ainda existem pastores verdadeiros, que não estão pregando por conta do dinheiro, que não estão pregando para serem vistos, mas que estão pregando realmente sofrendo, estudando, se aprofundando na palavra para ensinar a igreja, para alimentar o rebanho de Deus. Amém? Então o problema era não ser visto, mas fazer com o propósito de ser visto. Você não vai ter como negar e não vai ter como fugir de você alimentar uma pessoa, de você ajudar alguém, e dificilmente você vai conseguir fazer isso sem ninguém ficar sabendo. Você vai orar na igreja só se você se trancar no banheiro para ninguém ver que você está orando. O problema é orar com o intuito de parecer espiritual. Olha que espiritual que eu sou, olha como é que eu oro. Olha, eu estou chorando, estão vendo? Estão vendo? O problema é este. Eu vou citar alguns exemplos aqui, porque muitas vezes a gente acha que o hipócrita é somente aquele que engana. Ele sabe o que está fazendo, ele está fingindo na caruda, e às vezes até as pessoas veem que ele está fingindo. Mas talvez nós sejamos hipócritas daquele que se engana a si mesmo e já está fazendo, achando que está certo. Tem pessoas que pensam assim, o que vão pensar de mim se eu não ir na igreja? Então há pessoas que vão na igreja, porque senão as pessoas vão pensar mal dela. Ela vai não para glorificar a Deus, mas ela vai com o propósito de ser um desencargo de consciência. Se eu não ir na igreja, os vizinhos vão falar mal de mim. Se eu não ir na igreja, a igreja vai falar que está desviado. Então ela não vem na igreja. Esse tipo de pessoa não vem na igreja, não se reúne com uma igreja porque ama a Deus, quer glorificar a Deus e ama seus irmãos. Ela vem com o intuito, esse tipo de pessoa vem com o intuito de ser visto pelas pessoas. Muitas vezes você pode ter passado por isso. E quando vão, pensam então, se eu não orar, o que vão pensar? Se eu não cantar, o que vão pensar? Se eu não orar em voz alta, o que a igreja vai pensar? E o pastor já vai pensar que eu estou desviado, que eu não estou adorando a Deus, que eu não gosto de adorar a Deus, que eu não gosto de estar aqui. A pessoa está mais preocupada com quem está ao seu redor do que com Deus. E se eu parar de cantar no louvor? E se eu parar de tocar no louvor? O que aconteceu? Será que estão desviados? Será o que aconteceu? Então a pessoa fica pensando mais no que os outros vão achar. Então eu canto para que os outros vejam, eu toco para que os outros vejam. E se eu parar, o que eles vão pensar? Daí o pastor vai ter que vir dar uma nota aqui para a igreja. O irmão Cledimar e eu paramos de tocar no louvor, porque agora nós precisamos ter um tempo de orar mais a Deus, e só o Assir e a Drica, e eles conseguem desempenhar esses papéis muito bem. E até nós estamos aprendendo cada vez mais, então nós, como banda, nós temos que ensaiar mais. Ninguém matou ninguém está se prostituindo, mas tem pessoas que elas vêm então com a preocupação do porquê, se eu não vir as pessoas vão pensar, se eu não cantar, o que as pessoas vão pensar, se eu não orar, o que as pessoas vão pensar. Ela tem como foco não Deus, mas as pessoas que estão ao seu redor. O que vão pensar de mim se eu pregar mais calmo hoje? O que pensar de mim se eu começar a me movimentar mais? Se eu me movimentar mais, então a igreja vai ver, o pastor diz, como ele se movimenta, como ele gesticula, como ele fala. Então eu já venho pensando que eu tenho que fazer assim porque as pessoas vão ver. Hipócrita está desempenhando um papel aqui em cima que não é algo espiritual, que não vem do Espírito. O que acontece então é que a pessoa faz tudo isso por uma realização pessoal, não para glorificar a Deus, mas quando ela faz, ela se sente realizada. Eu vim na igreja, eu orei, eu cantei.
Isto tudo pode ser verdadeiro. O problema é que quando o intuito e a preocupação são as pessoas ao redor. O texto continua então, mas antes do texto continuar, eu tenho que explicar aqui, já estava me esquecendo, que é válido orar. Você pode orar em todos os lugares, em todas as horas, você pode orar de pé, você pode orar ajoelhado, sentado, esse não é o problema. Em Timóteo, 1 Timóteo no capítulo 2, versículo 8 diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. E quando ele vai entrar no versículo 9, ele já começa afirmando, e também as mulheres. E daí ele vai começar a dar instrução para as mulheres. Então, a Bíblia nos ensina a orar em vários lugares, em todos os lugares. O problema é quando eu faço isso. Ficou claro, né? O problema é quando eu faço isso para mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor. Quando o foco já não é mais Jesus, o propósito não é mais glorificar a Deus, mas é a si mesmo. O texto continua então dizendo, agora sim, a última parte do texto, Jesus diz então: eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Vocês viram que interessante? Quem faz errado também tem uma recompensa. Quem erra também é recompensado. Quem erra tem uma recompensa. Qual é a recompensa desse erro? A palavra recompensa aqui, do grego, no seu original, o significado dela é o uso do fruto natural do trabalho, ou seja, é um salário. A palavra recompensa aqui é um salário. Qual é o salário de quem então faz dessa maneira, ora desta maneira? Qual é a recompensa dela? Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa. Como é que a recompensa vai vir de Deus de uma pessoa assim? Como que Deus vai recompensar um hipócrita, uma pessoa que ora e que age dessa maneira? Ele não quer a recompensa de Deus. Se ele quisesse a recompensa de Deus, ele fazia para a glória de quem? De Deus. Mas como ele está fazendo com o intuito de alcançar as pessoas, de ser visto pelas pessoas, então a recompensa, se você faz para ser aprovado pelas pessoas, se você faz com o intuito de que as pessoas vejam, a recompensa é isso. A recompensa do hipócrita é ser louvado, é ser glorificado, é ser agradecido pelas pessoas que estão ao seu redor. Esta é a recompensa. Quando Jesus diz aqui, eu lhes asseguro que eles já receberam essa recompensa, Jesus está falando aqui, eu não tenho nada para dar para vocês. Vocês não estão fazendo para a minha glória. Vocês estão fazendo para a glória de vocês mesmos. Vocês estão fazendo para que as pessoas vejam. Elas viram? Gostaram? Amém. Está pago. Está pago. Você orou para que os outros vissem? Eles viram? Gostaram? Está pago. Ah, Deus, mas eu oro a Ti e o Senhor não me atende. Talvez você está sendo hipócrita. Talvez você esteja sendo um hipócrita. Talvez você está orando com o intuito não de glorificar a Deus, mas de que as pessoas vejam. Mas eu tenho que orar porque se Deus não me curar, o que os vizinhos vão pensar? É cristão e Deus não cura. Então o problema não é a doença, o problema não é Deus curar, Deus te restaurar, Deus fazer com que então um milagre aconteça na sua vida para que Ele seja glorificado. É você que não pode ser envergonhado. As pessoas têm que ver quão abençoado você é. O problema é esse, o problema não é glorificar a Deus, o propósito não é glorificar a Deus, o propósito então é fazer com que as pessoas vejam que Deus age na sua vida. Já está pago. Viram? Acharam bonito? O milagre foi alcançado? As bênçãos foram alcançadas? Você gostou? Depois da pregação vieram te dar a mão? O problema não é elogio. O problema é você fazer pelo elogio. Já recebeu a tua recompensa. Russell Shedd é um teólogo que viveu, não é brasileiro, mas ele viveu muito tempo no Brasil. Quando ele estava num programa de TV, eu posso até passar esse vídeo depois para vocês no grupo, ele, então, teólogo, professor, pastor, e ele é formado em medicina, se eu não me engano, e tudo quanto é título, e o apresentador, então, vejam só o nome do programa. Não, numa boa intenção, lógico, né, não estava fazendo aquilo ali por mal, né. Começou então a elogiar ele, começou a falar, é o Russell Shedd, é o fulano de tal, escreve livro, comentário bíblico, prega e pula e grita e dá mortal no palco. Começou a elogiar ele, opa, eu vou falar com as minhas palavras, depois eu passo o vídeo para vocês. Pera aí, a palavra do Senhor diz que se a gente recebeu o elogio aqui na terra, nós não temos nada para receber lá no céu, já recebeu a tua parte aqui na terra, e eu quero receber a minha lá no céu, então pare de me elogiar aí. Então depois eu passo o vídeo para vocês entenderem.
Para vocês verem como é um velhinho, um teólogo, um discípulo, um servo de Cristo ali no final da sua vida, mas alguém que entendeu o propósito das obras, o propósito da oração, que é glorificar a Deus, não é ser elogiado pelas pessoas. Eu quero receber minha parte lá no céu, não quero receber aqui na terra. Não faço com o intuito de ser glorificado pelas pessoas aqui na terra. Faço com o intuito de que as pessoas aqui de baixo, quando vejam a nossa luz brilhando perante a cidade, perante eles, glorifiquem ao nosso Deus e Pai que está no céu. A religiosidade hipócrita é recompensada pela admiração dos homens. Mas a verdadeira, então, religiosidade, a verdadeira religião, o verdadeiro discípulo de Cristo é recompensado por Ele. E é isso que nós vamos ver mais à frente. O alvo da nossa oração é glorificar a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz assim: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quer nós damos esmolas, oramos, jejuamos, glorificamos a Deus, fazemos tudo para a glória de Deus. E muito melhor agora que nós temos um Senhor e Salvador que tem nos ensinado como orar. Nós temos o Espírito Santo que intercede por nós, e agora nós temos um mediador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que através da vida dele, da crucificação, da morte na cruz do Calvário, nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos o privilégio de orarmos diretamente a Deus. Por que eu vou querer orar para ser visto pelos homens? Se o Deus Todo-Poderoso, meu Pai Celestial, o nosso Pai que está no céu, é Ele que vê a nossa oração, e é Ele que nós queremos alcançar através de Jesus Cristo. A quem seja a honra e a glória para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus.